te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Não se esqueça de compartilhar o vídeo desde o princípio ou então ao final, né? Faça a sua tarefa de compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like, seu joinha. Se inscreva se ainda não é inscrito, então incentive outros a fazerem o mesmo, tá bom? Que sejamos propagadores, então, dessa verdade, dessa palavra que é atualíssima, como nós tínhamos dito, né? Ela é importante para os dias de hoje, não apenas para o século 7, 8 a.C., mas para o século 21, depois de Cristo, né? Temos aqui informações para o nosso futuro ainda, ok? Então, dê-se a oportunidade de ouvir essas mensagens que são tão importantes do próprio Deus para cada um de nós. Isaías 13 é uma profecia do julgamento de Deus contra a Babilônia. O capítulo começa com uma introdução à profecia explicando que era uma mensagem de Deus a respeito da Babilônia. Então, Isaías é usado por Deus para poder transmitir essa mensagem. O profeta Isaías, ele descreve a Babilônia como uma nação orgulhosa e arrogante. E Deus avisa que trará destruição, então, sobre eles. O Senhor é claro na sua palavra em dizer, né, que ele realmente estará destruindo aqueles que se exaltam, né? Estará exaltando aqueles que se humilham e humilhando aqueles que se exaltam, tá? Então ele deixa bem claro essa questão, que ele é contra a arrogância e contra justamente o orgulho. Isaías então passa a descrever os detalhes específicos da destruição que virá sobre, então, a Babilônia. O Senhor reunirá um exército de nações para atacar a Babilônia e elas virão de terras distantes. Então, a destruição será rápida e será completa, sem misericórdia para com os babilônios. Então, o capítulo descreve o horror e o caos que se seguirão à queda da Babilônia, tá? Com o povo fugindo aterrorizado e a cidade se tornando, então, um deserto. Isaías passa, então, a descrever os detalhes específicos dessa destruição, né, que virá, então, sobre a cidade e sobre o reino da Babilônia. Então, o Senhor reunirá um exército de nações que virão, né, de distante, de lugares longínquos, de outras terras, para poder, então, atacar a Babilônia. Ok? Então ele começa a falar isso sobre esse assunto no capítulo 13, a partir do verso 1, quando ele mais uma vez tem a sua identidade aqui revelada. Isaías, filho de Amós, recebeu esta mensagem acerca da Babilônia. Ele recebeu do Senhor esta mensagem a respeito da Babilônia. Levantem uma bandeira no topo descoberto de uma colina. Convoquem um exército contra a Babilônia. Quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos, acenem com a mão para encorajá-los. Então, a palavra aqui justamente fala sobre essa convocação, né? Sobre levantar essa bandeira e convocar um exército contra a Babilônia, tá? Então, esse é uma bandeira, vamos assim dizer, que o profeta está carregando desta mensagem, que traz essa mensagem. É como se o profeta estivesse carregando uma mensagem de Deus e precisasse passá-la adiante
por causa do enorme peso que ela tem sobre ele. Então ele precisa levar essa mensagem para outras pessoas. A Babilônia era uma joia da coroa do Império Assírio. E essa profecia, né, está se referindo com toda certeza à destruição da Babilônia no ano 689, né? Ainda que a derrota da Babilônia, né, isso vai ser dito mais à frente, imposta pelo Senhor, simboliza também o seu triunfo sobre todo o mundo, né? Então, o Senhor destruindo a Babilônia, mostra-nos o triunfo sobre todos os reinos, uma vez que naquele momento este era um reino poderosíssimo. A Babilônia era a expressão máxima da religião e da cultura do antigo Oriente Médio. Então, sendo assim, essa profecia se posiciona indiretamente contra todas as nações, especialmente contra a Síria. Tá? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Pedro ele emprega o termo Babilônia simbolicamente no Novo Testamento, né, para poder fazer menção justamente de uma cidade totalmente distante de Deus, né, uma cidade pagã, pecaminosa, idólatra, né? E então ele faz o mesmo no caso João, né, para se referir a qualquer inimigo do reino de Deus. Então, qualquer pessoa que se tornasse inimigo de Deus era dito aqui, era mencionado como sendo da Babilônia. Tamanho era a importância naquele reino, tamanho era a arrogância e o orgulho daquele reino e a prepotência em se colocar contra aqueles que são do Senhor e contra o povo de Deus. Eu, Senhor, consagrei esses soldados, sim, chamei guerreiros valentes para executar minha ira, e eles se alegrarão quando eu for exaltado. Ouçam o barulho nos montes, escutem os grandes exércitos marchando. São ruídos e gritos de muitas nações. O Senhor dos exércitos reuniu essas tropas, tá? Então é um exército vitorioso, né? E eles vão exultar, eles vão realmente proclamar o nome do Senhor, sabendo ou não desse fato, né, de que eles estarão a serviço do Senhor, diante da majestade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam, independente se eles estão cientes ou conscientes do que estão fazendo ou não. Deus irá usá-los, e nós já vimos isso anteriormente, capítulos anteriores, o Senhor usando justamente o fato desse assunto, né, de que muitas vezes reis, governos, impérios estavam a serviço de Deus, fazendo o que Deus queria, né? O próprio povo assírio, como nós vimos, iria destruir, né, Israel e Judá, e imaginavam eles que eram o seu poder, a sua força que estava fazendo aquilo, quando na verdade o Senhor é que estava permitindo que aquela situação estivesse assolando o povo de Israel por causa do seu pecado, tá? Então, o grande povo representa aqui todas as nações que serão instrumentos, então, nas mãos de Deus para julgar outras nações pecaminosas, embora sejam também pecadoras, mas Deus estará colocando essas nações umas contra as outras, de onde então virá um grande julgamento. Vêm de países distantes, dos mais longínquos horizontes, são as armas do Senhor para executar a sua ira, com elas destruirá toda a terra. Então são armas do Senhor, né? Estão vindo então de todos os lugares da terra. São instrumentos da indignação do Senhor, né? Então as nações são as ferramentas que Deus vai empregar para dar vazão à sua ira contra a Babilônia. Então, mais uma vez, especificamente um império babilônico naquele tempo, né, naquele século, mas também todos aqueles que são inimigos de Deus e do povo de Deus são aqui relacionados à Babilônia. Ok? Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Né? Então se refere a uma época em que Deus exercerá influência fora do comum na vida das pessoas, seja julgando, seja perdoando essas pessoas. Então está perto, né,
costuma ser traduzido, quando ele diz aqui, né, o dia do Senhor chegou, costuma ser traduzido justamente por alcance da sua mão. Expressa a ideia não da chegada de uma data específica, mas de que o dia do Senhor está prestes a irromper no mundo daquelas pessoas, está próxima à sua mão. Sua mão está estendida e próxima, então, para tocar justamente nessas pessoas. Então, o dia do Senhor é iminente, pode ocorrer a qualquer momento. Não porque as pessoas já estejam perto dele como de um local de chegada, mas porque pode desabar sobre o mundo sem aviso. Ele pode a qualquer momento fazer o que ele desejar e trazer juízo sobre toda a terra. Então, ele diz que o Todo-Poderoso virá para destruir. Esse título justamente é um título hebraico, né? Que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer qualquer coisa e ninguém pode impedi-lo. Todo braço está paralisado de medo, todo coração se derrete, todos estão apavorados. São tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher no parto. Apavorados, olham uns para os outros, com o rosto ardendo de medo, né? Então, essas imagens, esses verbos evocam justamente imagens que retratam o pavor sentido pelo povo, né? Ele usa aqui a expressão de uma mulher para dar à luz. É um texto muito figurativo, muito comum em textos poéticos da Bíblia, mas ele fala sobre isso, sobre a dor de uma mulher no parto. Então, que essas dores, quando vêm repentinamente, rapidamente, e cada vez mais curto o espaço desse tempo, então é porque essa mulher está muito prestes a dar à luz, ok? Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos, né? Então, o Senhor é claro em mostrar que esse dia chegará a sua palavra e que ele destruirá todos aqueles que são contrários à sua vontade e ao seu reino que será estabelecido. Os céus acima dele escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. Então ele fala aqui sobre situações bem adversas na natureza, né? Para poder mostrar o seu poder, para poder mostrar exatamente aquilo que ele irá fazer, né? Aquilo que ele tem poder para realizar, né? Escurecendo o sol, não permitindo que nada brilhe, que as estrelas possam se apagar. Então ele usa aqui figuras de uma fúria que é implacável contra toda e qualquer adversidade, contra todo e qualquer inimigo que se oponha a ele e ao seu reino, tá? Então elas falam sobre destruição, uma destruição definitiva, usando até mesmo a força da natureza para que isso realmente aconteça. Eu, Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei os orgulhosos, o orgulho dos poderosos, né? Então o Senhor diz aqui claramente de que ele vai esmagar, ele vai destruir todos aqueles que são arrogantes, tá? Que são perversos. Ele diz que vai castigá-los. E a sua palavra, então, é firme com relação a essa situação. Veja, castigarei o mundo. Então não é uma coisa isolada, mas ele fala realmente do mundo como cosmos, como um planeta, em que então ele vai agir de uma forma tremenda, né? E de um alcance de toda a Terra. Tá? Alcançará todos os reinos da Terra e ninguém poderá permanecer de pé diante dele. Tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais raras que o ouro puro de Ofir, né? Então, ele está falando sobre a questão de que será uma raridade a questão das pessoas, né? E realmente você pode contar quais são essas pessoas que buscam o Senhor, que amam o Senhor, que servam o Senhor. Elas serão cada vez mais raras, e elas então serão tão raras como o ouro puro de Ofir, né? Que é mencionado por diversas vezes no texto bíblico.
Sacudirei os céus, a terra se moverá do seu lugar, quando o Senhor dos Exércitos mostrar a sua fúria no dia da sua ira ardente. Então, o abalo do cosmos, que atingirá o sol, a lua, as estrelas, reverenciadas pelos pagãos, porque eles, em vez de adorarem o Criador, adoram aquilo que Deus criou, né? Então, isso tudo simboliza a derrota de tudo que os descrentes exaltam no lugar de Deus. Tudo que eles colocam como sendo mais importante, como sendo talvez maior do que o próprio Deus, diz que tudo isso será, então, usado contra eles mesmos. Tá? A natureza, então, Deus usará a natureza para poder, então, castigar o ser humano. Todos na Babilônia correrão como uma gazela perseguida, como ovelha sem pastor, tentarão encontrar seu povo e fugir para a sua terra, tá? E não conseguirão. Quem for capturado será morto, atravessado com a espada. Suas crianças serão massacradas diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas esposas violentadas. Então veja a brutalidade da guerra, né? Que vai se estender por todas as nações, sem exceção de idade, de gênero, de posição social. Todos serão afetados por essa grande guerra, né? Que assolará então o mundo inteiro. Tá? Versículo 17, vejam: instigarei o reino da Média contra a Babilônia, não se poderá comprá-lo com prata, nem suborná-lo com ouro. Né? Então os medos que habitavam justamente o atual noroeste do Irã eram inimigos ferrenhos dos israelitas. Um fato significativo, então, para datar essa profecia é o fato da Pérsia, né? De que a Pérsia conquistou a Média em 550 a.C. e junto com os medos conquistou a Babilônia em 539. Né? Então prata e ouro indicam que os medos não desistirão dos ataques, nem que se tente comprá-los. Eles não serão subornados, tá? Eles levarão a intento a morte de todas as pessoas, matarão os jovens com flechas, não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. Então aqui é algo bem pesado, porque fala de mortandade de pessoas de todas as idades, inclusive crianças e bebês, tá? Mas não se apresse em julgar o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, tá? Principalmente nos dias de hoje, a gente vai vendo muitas situações em que as pessoas se rebelam, né? Contra esse tipo de coisa, e evidentemente isso é algo que deve acontecer mesmo, mas é preciso conhecer todos os fatos antes de se tomar partido de qualquer situação. Aqui a gente vê que o Senhor, então, como sendo o julgador de todas as nações, todos os povos, ele não poupará ninguém, tá? Então, na descrição da sua palavra, todos sofrerão o dano por causa do seu pecado. A Babilônia, o mais glorioso dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será devastada como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Então a gente sabe como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não sobrou absolutamente nada, tudo foi destruído. Ele está dizendo que fará o mesmo com a Babilônia, né? A cidade que era uma cidade suntuosa, uma cidade poderosa, uma cidade bela, né? Pomposa, será totalmente destruída, né? Seus dias de glória passarão e só haverá devastação. A Babilônia jamais voltará a ser habitada, permanecerá vazia geração após geração. Nômades não acamparão ali, pastores não levarão suas ovelhas para passar a noite, né? Então, essa profecia não se cumprirá apenas uma vez, ela estabelece um princípio geral para os reinos efêmeros desse mundo. Então, lugares antes famosos por sua admirável estrutura vão se tornar, então, lugares devastados. E nem os povos do deserto se animarão a armar ali uma tenda para poder olhar e vislumbrar alguma coisa, porque nada de bom terá para ser visto ali, tá? E aí a gente vai vendo muitas coisas acontecendo ao redor do mundo que nos dão essa indicação. Animais do deserto habitarão na cidade arruinada, criaturas uivantes rondarão as casas, corujas viverão entre as ruínas, bodes selvagens ali saltarão,
Então ele fala sobre vários animais aqui que estarão pastando, que estarão, né, nesses lugares, tá? Porque ele fala sobre as maldições que foram pronunciadas contra eles e que realmente serão concretizadas. Então, os animais citados nessa passagem representam, né, tudo que é sujo, tudo que é profano, tudo que é selvagem, tudo que é precário. É esta representação desses animais. As pessoas honradas do antigo Israel não queriam parte com esses animais em hipótese alguma, tá? Porque são animais que você, olhando para o livro de Levítico, foram animais proibidos até mesmo, né, que você está perto deles, tá? Mas aqui ele está falando de que essas criaturas viverão ali, nessas ruínas, né? E aí então isso fala sobre grande desgraça que vai assolar o povo de Israel. Os medos e os persas, eles foram despertados por Deus para invadir a opulenta Babilônia. Hienas uivarão nas fortalezas, chacais farão tocas nos palácios luxuosos. Os dias da Babilônia estão contados, logo chegará a hora da sua destruição, tá? Logo chegará a hora da sua destruição. Então, nós sabemos que esse reino já passou, a profecia se cumpriu como Isaías previu, a Babilônia histórica não existe mais conforme Deus revelou, né? Então, assim, nós temos a certeza de que o que falta se cumprir, se cumprirá, né? O que falta ser cumprido, irá se cumprir. Então, nós precisamos crer e nos preparar para esse momento que está no futuro, mas um futuro que pode ser muito próximo de nós. Não temos como, e não é nossa pretensão, de colocar data em coisa alguma, mas imagine algo próximo de cada um de nós. É algo que está realmente muito próximo de acontecer. É iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, onde o Senhor então trará juízo sobre toda essa terra, tá? Mas lembre-se, estamos vendo durante vários capítulos e vimos ontem também que haverá um remanescente. Esse remanescente permanecerá firme e será ajudado e cuidado, protegido pelo Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe então a sua palavra no seu coração, na sua mente e de cada um de nós, e que possamos olhar para essa palavra entendendo que Deus tem planos para cada um de nós, planos para você e para mim, e que nós não sejamos contados com esses chacais, que não sejamos contados aqui com a Babilônia, que não façamos parte desse reino, mas que possamos fazer parte do reino do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo. E aí, com certeza, fazendo parte desse reino, você vai usufruir das bênçãos eternas que o Senhor tem para dispensar para todos aqueles que Ele ama e para todos aqueles que amam e servem ao Senhor. Tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que todos tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor, e amanhã, Deus permitindo, estaremos com Isaías capítulo 14. Tá bom? Deus, obrigado por esse tempo juntos, em torno da Tua palavra. Dai-nos, ó Deus, iluminação, dai-nos inteligência para podermos compreender os Teus propósitos, Tua palavra, e que possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor até o fim, sabendo de que o Senhor, Deus, tem planos e propósitos para cada um de nós, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Oramos assim, pedimos por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, então, grandemente, tá? E até o nosso próximo encontro, onde nós estaremos, então, compartilhando o livro de Isaías, capítulo 14. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.